Shalom, shalom, povo de Deus! Boa noite com Jesus! Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Uma live incrível, fantástica. Mais uma live. SOS, oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo. Vamos declarar o nome de Jesus. Shalom, shalom. Quem for entrando, vai me dando boa noite para me deixar um shalom, shalom para você. Elô, shalom, a paz do Senhor, amada, querida. Deus abençoe a sua vida, meu amor, por ter entrado. Shalom, shalom, povo de Deus. Deus alcance o coração de vocês nesta noite. Nós temos uma convidada muito, mas muito querida do Brasil, pastora e psicóloga, Luciana Dias. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir o louvor que eu coloquei para vocês? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Pastora Luciana, seja bem-vinda, minha amada. Shalom, shalom. Entrei uns minutinhos antes para ver, o pessoal ver que a gente está online. Olha, já deu aqui. Entrando. Oh, Glória! Foi muito mais rápido do que eu pensava. Glória a Deus. Isso aí. E aí, tudo bem? Como estamos? Estamos Graça e paz. bem, graças a Deus, pastora, que privilégio, meu Deus. Eu vou entrar um pouquinho antes, que o pessoal sempre fala para mim, Lu, eu sou notificado que a live está no ar, já tem assim 30 minutos que a live está no ar, meia hora, tipo assim, às vezes eu chego no final, porque eu não estou recebendo notificação, o Facebook não está me mandando notificação. Então... E eu não entendo por quê, porque está para público, né? Eu não sei por que não está aí. Ô, pastora, que benção, que privilégio, pastora, que maravilha. Meu Deus do céu, que alegria receber você novamente no SOS Oração. Meu Deus, é sua casa, viu? É sua casa o SOS Oração. Eu só tenho gratidão a você, a equipe que me auxiliou, a equipe que me ajudou muito no comecinho do... Foi em setembro do ano passado, quando iniciamos as lives, quando o Senhor trouxe as lives, quando eu viajei, você esteve à frente aí. Olha, eu só tenho gratidão no meu coração pela sua vida, minha amada. E você não podia faltar. Eu já era para me ter te chamado bem antes, Amém. Mas eu falei, eu vou deixar ela para setembro. Eu vou deixar ela para setembro, porque em setembro é o mês do SOS. Né? É importante. Pati, boa noite. Mônica, seja bem-vinda, queridas. Quem for entrando, vai dando um shalom, shalom aí. Eu vou dar a palavra para a pastora, né, e psicóloga Luciana Dias se apresentar para vocês. Você que não conhece, você vai passar a conhecê-la melhor ainda, porque será uma live maravilhosa. Eu sei que Deus falará muito ao coração de vocês, por isso, você que está entrando, compartilhe essa live, manda um direct, convide um amigo, mande para os seus familiares,
e vamos compartilhar, porque vai ser uma live incrível, eu creio. Pastora, se apresente, Amém. fala para mim de onde que você é, quem é você, quem é essa preciosidade chamada Luciana Dias. Amém, glória a Deus. Um bom dia, né? Aqui no Brasil, para todos. A graça e paz, né? A todos do Brasil, a todos do Japão, que é boa noite aí, aqui é manhã, né? Amanhã, hoje, assim, nublada, que ontem estava mais de 35 graus aqui, hoje já deu parece que uma nublada assim, tá meio, parece que refrescou o tempo, graças a Deus. Estão me ouvindo bem, né? Então, Perfeito. shalom a todos, né? A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. É um prazer, Lu, novamente, né, que nós fizemos muitas e muitas lives, né? Falamos de Sim. vários assuntos. E, assim, eu sou pastora e sou psicóloga, né, pela graça do Senhor. E sou da comunidade Plena Church aqui em Sorocaba, né? A Lu já sabe disso, né? Sim. Nós temos um ministério aqui abençoado, né? Juntamente com a pastora Zaias Gonçalves. E estamos aí, né? Para estar fazendo a vontade do Senhor, a obra do Senhor, para estar resgatando vidas, para estar alcançando vidas. Nós temos um projeto que chama Projeto Natanael, Alcançando Vidas, né? Que nós fazemos isso, né? Nós oramos pelas pessoas e incentivamos as pessoas, né? A saber que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Glória a E Deus. hoje, né, Lu, nós vamos estar falando, né, sobre essa campanha, né, que é uma campanha. Importantíssima. O suicídio ainda é um grande tabu, mas Sim. é uma campanha que foi designada, né, é justamente esse mês, o Setembro Amarelo, né? Sim. E nós vamos hoje estar falando um pouco sobre isso, né, Lu? Amém. Pastora, você viu quem entrou aí? A pastora A pastora Jussiele Jussiele. Tachira. A paz, minha amada, saudade de você. Glória a Deus. Queridos, você que entrou nessa live, não passe somente pela live. Compartilhe essa live, envie as suas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, a pastora Luciana vai estar ali exatamente aberta a perguntas. Então, você vai colocando aí e ela vai estar respondendo na medida do possível, tá bom? Se você tem pedido de oração, coloque também nessa live. No término, a pastora Luciana vai estar orando pela sua vida e eu vou estar anotando o seu pedido de oração na minha caixinha SOS Oração que eu tenho aqui em casa. Por isso, boa noite, pastora Jussiele. Shalom, shalom. Boa noite. Compartilhe essa live em nome Bom de dia. Jesus. Amém. Vamos estar compartilhando aí, gente. Vamos entrar e vamos Isso, estar falando, né? isso. Sobre essa Pastora, campanha maravilhosa. maravilhosa, relevante, É importante. Você não importantíssima. podia ficar de fora de Setembro Amarelo, né? E eu creio que por você ser psicóloga e pastora, conselheira, né, de famílias, casais, adolescentes, você deve ter uma vasta experiência aí, né, deste mal do século que tem ceifado vidas. Lígia Muta, boa noite com Jesus. Shalom, shalom. Compartilha essa live, pessoal, na sua conta do Facebook. Manda direct, vamos estar divulgando, porque vai ser uma live abençoada. Pastora, como eu abri com a pastora Jussiele na terça-feira, né? Eu falei de Augusto Cury, né? Augusto Cury, um grande mestre, né? Escritor, professor, mestre, né? Especialista em traumas, né? Trata emoções, nos ajuda, nos dá ferramentas maravilhosas. E eu não queria fazer diferente nessa live. Eu queria trazer uma frase de Augusto Cury, eu queria que você comentasse, antes da gente entrar exatamente na campanha Setembro Amarelo, eu gostaria que você entrasse assim, falasse um pouquinho dessa frase tão conhecida de Augusto Cury, que diz assim: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida.
O que você traz para nós referente a essa frase, assim, sabe? Meu Deus do céu, essa frase, como falou o meu coração, para eu ter empatia e compreender mais sobre a depressão e outros traumas e entender exatamente, apesar que o suicídio é incompreensivo, né? Vamos dizer assim, porque eu digo, porque 1 milhão de pessoas anualmente elas cometem o suicídio. Esse número ele aumenta para 15, 20, 25 milhões no ano, gente. Isso é por ano, né? Que eles cometem o suicídio. E 95% dos casos poderiam ser revertidos. Com certeza, se nós soubéssemos o que dizer, de que forma ajudar, ser uma extensão da mão de Deus. E o que você diria sobre essa frase de Augusto Cury? Uma pessoa que pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Exatamente. Nós sabemos que o suicídio hoje, ele é considerado uma epidemia silenciosa, né? Olha, E ele atinge várias classes, né? Além das classes sociais, todas as classes sociais e todas as idades, né? Então, por ser uma epidemia, é uma questão, né? Uma questão de saúde pública. olha. E então, quando a pessoa ela pensa em suicídio, ela pode assim fazer várias coisas. Ela se automutila, né? Mas assim, na verdade, ela avisa aos familiares, ela avisa aos parentes, ela dá, sempre ela deixa um sinal, sempre eles deixam um sinal, algo, porque na verdade ela está buscando socorro. Essa frase do Augusto Cury é isso, ela procura exatamente um socorro, ela procura uma saída que ela mesma não enxerga. Então ela fica buscando essa saída. Na verdade, a pessoa ela está numa escuridão, no mundo assim de escuridão, então ela não sabe exatamente o que ela quer. Ela só quer parar, cessar a dor, né? Passar essa dor. Então, ela realmente ela não pretende tirar a vida dela, ela quer só que acabe com a dor. Então, a solução que ela encontra de imediato, assim, por 1 minuto, 1 segundo, é querer se suicidar. Olha só, né? Pastora, me diz uma coisa assim, né? O Setembro Amarelo. Por que é tão importante, né? Por que é tão relevante falarmos deste assunto neste mês, né? Foi escolhido o mês de setembro para a gente poder trazer, chamar a atenção, né, do mundo inteiro para esse tema importante de prevenção contra o suicídio. E me fala um pouquinho do Brasil também, me fala como que é essa campanha no Brasil, como essa campanha internacional, por que é importante falar do Setembro Amarelo? Essa campanha ela foi designada desde 2014, né? E hoje, esse ano, em 2023, o lema dessa campanha, Lu, não sei se você sabe, é "Se precisar, peça ajuda". Esse é o lema. Então, é uma coisa muito importante. Essa campanha, ela não é só esse mês, ela não acontece só esse mês. Ela continua, assim, durante o ano todo, ela acontece durante todo o ano. Porque, atualmente, o Setembro Amarelo foi designado nessa campanha justamente para a prevenção do suicídio, né? Então, como nós sabemos que o suicídio é uma grande epidemia, né, Lu? É uma coisa, assim, que está acontecendo muito, está, assim, matando até mais que a AIDS, né? Sim. Até mais que a AIDS, até mais que o câncer, né? Porque é uma coisa, assim, que está assustadora. O 1 número milhão por ano é um número 1 muito milhão alto, por né, ano. pastor? Ou seja, eles fizeram as contas, são 38 pessoas por dia. Então, olha só. é um número assustador. Aqui no Isso Brasil. no Brasil ou no mundo, No esse número? mundo, né? No No mundo. mundo. Porque 1 milhão, né? Eu acredito que é no mundo. Eles fizeram aqui no Brasil, mas eu acredito que seja no mundo também. Então, tá um número assim bem assustador. Então, essa campanha é muito importante. Esse mês é um mês lindo, né? Setembro, né? Mês de primavera, mês de flores, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, né? Entrar assim no coração das pessoas para que as pessoas tenham, né? Uma ideia do que é isso, né?
essa campanha é, assim, é Importantíssima, né? anti-estigma. Exatamente, importantíssima. Então, essas ações estão sendo desenvolvidas aí aqui no Brasil e acredito que no mundo, né, Lu? Sim, no mundo inteiro. E a gente sabe que é triste, essa questão aí do suicídio é triste, mas essa campanha veio, né, para realmente alcançar, né, algumas pessoas, para alertar as autoridades, para alertar as igrejas, né, as Olha pessoas só, que importantíssimo isso. a gente consiga, né, pelo menos amenizar a dor dessas pessoas, né, com essa campanha. Porque se falar é importante, né? Então, Você acha que as igrejas ainda é um tabu falar em suicídio ainda? Ou as igrejas hoje estão mais abertas, estão com o coração, os pastores de hoje estão com a mente um pouquinho mais aberto para poder tratar no aconselhamento casais, jovens, adolescentes, cada ministério com o seu líder e assim trabalhar essa área assim que é tão difícil chegar numa pessoa, porque uma pessoa que está em depressão, sim, ela camufla, né, pastora? Ela sim, camufla muitas das vezes, né? E quando a sim. gente descobre, a pessoa ou está já prestes a cometer o suicídio ou cometeu o suicídio e a gente não viu. Você acha que a igreja hoje está mais alerta, ainda mais com essa campanha de Setembro Amarelo, ou ainda não? Ainda falta muito chão ainda para a gente poder percorrer a igreja de Cristo na Terra? Lu, eu acredito que está mais aberto, porque hoje as pessoas eles falam muito, né? Falam nas mídias, falam nas ministrações sobre vários temas. Então, hoje em dia é importante que, né, os pastores estejam orientando. Eu acredito que não é assim. É um tabu falar de suicídio, mas assim, quando entra assim para a questão de aconselhamento, né, de uma pessoa chegar que a pessoa está com depressão e tal, então as pessoas da igreja eles abraçam, né, Olha só. essa família e orientam, porque na verdade o que nós temos que passar para ela, né? Nós temos que falar para principalmente para os familiares, né, que eles têm que estar atentos, né, têm que tomar todo o cuidado, prestar atenção, porque eles dão, é como a gente falou no começo, né, eles deixam sinais. E a gente tem que falar isso, né, porque, inclusive, até eu comentei, assim, sobre como uma pessoa, né, eu falei assim, olha, vamos fazer terapia, né, você precisa procurar fazer terapia, né, porque todos nós precisamos hoje em dia fazer uma terapia, né, Lu? Sim, Todos nós sim. precisamos, até nós, psicólogos, nós fazemos terapias, porque nós precisamos, né? Você Nós precisamos atende online, pastora Luciana? Você faz atendimento online? online, faço, Faz. sim. Lígia Muda, eu tenho conversado bastante com a Lígia. Aí, Lígia, olha só, a pastora Luciana, ela faz terapia online, né? Você viu Sim, que ela faço. escreveu aqui, pastor? Ó, cada vez que eu ouço sobre este tema, meu coração fica Fica apertadinho. apertadinho, porque é uma coisa, assim, muito séria, né, Lu? É uma Sim, coisa, assim, é complexa, né? Falar de suicídio é complexo, porque às vezes a gente fica assim, meu delicado, né? Deus, o que leva uma pessoa a cometer? Então, o que nós fazemos, né? Nós avisamos para os familiares. A gente fala assim, olha, quando você tem uma doença, né? Você tem alguma enfermidade, né? Você tem um diabetes, né? Então, você vai lá e procura um endocrinologista, né? Sim, Você vai procurar um médico, né, Lu? E, sim, então, a mesma coisa é a questão emocional, o lado psicológico da pessoa. exatamente. Você precisa procurar um médico, né? Então, precisa se acabar com esse tabu, né, da psiquiatria, da psicologia, que, mas eu não sou doente mental, para procurar, né? Eu não sou louco, né? Então, tem ainda esse lema aí, né? Eu não sou louco para procurar psiquiatra. Gente, É um são tabu. questões de Infelizmente, saúde, ainda é, né? pastor. Eu vejo que ainda é um grande tabu, né? Migrar para um psicólogo ou um É, psiquiatra, as pessoas têm um pouco de dificuldade, você e não olha, acha? Lu, quando as pessoas começam a fazer, eu tenho vários exemplos disso. Eu tenho uma menininha que eu faço, uma adolescente, e ela, nossa, o primeiro dia que ela veio fazer comigo, ela falou assim, ai, meu Deus, a maior felicidade, você vê. Nossa, ai, eu tô tão feliz. Eu falei, você gosta de fazer terapia? Eu falei, olha que bênção, né? Ela falou, ai, eu Sim. gosto, eu não vi a hora de vir fazer terapia e tal. E ela é uma menina assim, bem que conversa bastante.
Assim, então eu achei muito importante isso, porque a gente vê, às vezes, os adultos, eles não gostam, assim, quer dizer, não Exatamente. gostam não, eles têm aquela barreira, existe aquela barreira de falar assim, ai, mas por que que eu preciso de psicólogo? Ainda mais os homens, né? Não estou assim, sabe? É, Generalizando, mas tem uma generalizando. dificuldade bastante Mas grande. assim, os homens, eles não gostam de médico, não gostam de... Eu vejo pro meu marido, né? Não gosta de se cuidar. Já as mulheres já gostam mais de se cuidar, né? Já Sim. gostam de procurar, né? Atendimentos médicos, atendimento psicológico, tudo, né? Então, essa questão precisa, né? A gente precisa, né? Eu acredito que todos precisam, né? Fazer uma terapia, todos precisam passar. Se você tem algum problema de sono, né? Falta de sono, né? Problema assim, até assim no seu organismo mesmo, né? Alimentação e tal, você pode, né? Você pode sim fazer uma consulta com um psiquiatra para que ele possa, né? Te atender, te orientar e te receitar algo para você, né, ficar melhor na sua vida. E aí depois O você... transtorno do sono seria muito sono ou pouco sono ou os dois, pastora? O transtorno O do transtorno do sono? sono. Vamos supor, uma pessoa que está com um sinal, por exemplo, assim, ou ela quer ficar muito tempo na cama, ou ela não tem sono, ela tem o transtorno do sono. Seria esses dois quesitos, esses dois lados, assim, quando a pessoa começa assim, fala assim, olha, eu tô com um problema de sono, ou é muito ou é pouco, ou é os dois. Como seria? Quando é muito, é depressão. A pessoa está Olha só. deprimida, então a pessoa Uhum. fica dormindo muito, né? A pessoa pode dormir. Agora, quando é, assim, falta de sono realmente, né? Aí são problemas psicológicos, né? Problemas que a pessoa, Pode né? ser Que ansiedade também, ou não, é, pastora? Pode ser, também a pode ser ansiedade causa ansiedade tudo demais, isso, né? né? Pode ser. Sim. A paz do Senhor, Raro, Ayuma entrou. Compartilha essa live, Raro. Raro sempre aqui com a gente. A minha Pastora, filha no que entrou também, consiste? a Raíssa Quem Ludmilla. A Raíssa Ludmilla entrou. entrou? Shalom, É, shalom. Seja bem-vinda, irmã Fátima. Kussana entrou, irmã Nancy Hayashi. Glória a Deus, querido. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa. Pastora, no que consiste as ações de prevenção? Então, hoje em dia, é preciso, né, que as pessoas, elas, assim, a gente precisa falar sobre isso, né, Lu? Porque Aham. as pessoas, elas passam por momentos difíceis, né? E ao buscar ajuda, ela vai entender que o melhor é a vida. A escolha melhor é a vida, né? E a atenção e a prevenção ao suicídio, ela torna-se ainda mais importante porque... Por quê? Porque após a grande pandemia aí, né, que teve, então esses fatores de risco, eles se encontram cada vez mais presentes na vida das pessoas. Então, por isso que as ações e as prevenções são importantes. São. E prevenir, não somente prevenir, assim, né? A própria pessoa que está passando pela depressão, com pensamento suicida e tudo mais, mas a família se atentar para essa prevenção também seria muito importante, não, pastora? Principalmente a família, né, Lu? Porque a família é ali o apoio, né, que vai dar o primeiro passo. Vai estar atento, vai estar observando, né, os sinais que a gente falou, Sim. e ela precisa estar ajudando de todas as formas. A família é muito importante, né, nessa prevenção. A família não é somente o apoio, mas é a rede de apoio, né? Sim, Eu chamo como rede de apoio porque precisamos de uma rede de apoio, né, pastora? Não somente o pai ou a mãe está atento aos adolescentes, aos filhos, ou mais ao cônjuge, mas também os amigos estarem atentos também, que pode ser uma forma de ajudar também, né? De sim. estar ali junto, dizendo que a pessoa não está sozinha, se precisar, estou ali, né? E quais os fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio? Quais são os principais
principais fatores de risco, assim, que a pessoa já está assim ela não está no comecinho pensando, ela já está assim, guiri-guiri mesmo, como diz aqui no Japão, assim, naquela linha tênue de decisão para tomar, para se suicidar. Quais são esses fatores que levaram ela a tomar, a pensar exatamente que o fim da vida é a solução para ela? Quais seriam esses fatores de risco? Então, os dois maiores fatores, um deles é a tentativa prévia, né? E a doença mental. Olha São os só. fatores de riscos, né? Que levam. Porque a tentativa prévia é quando a pessoa, ela já tentou, né? O suicídio. Ela já tentou fazer isso. Assim, teve de 5 vezes, né? Até mais vezes que ela tentou fazer, né? Então, alguns deles que já tentaram, pode até já ter acometido, né, o Sim. suicídio. Então, esses são os fatores de risco, né? E a doença mental, nós sabemos que é uma causa bem séria, né? Porque quando a pessoa ela é um doente mental, eles podem, né, se suicidar. Então, os fatores de riscos é ainda maior. Então, precisa-se, né, ter maior cuidado, maior atenção quando a pessoa é um doente mental, né? Porque são transtornos, né? São transtornos que passam pela cabeça. Então, a pessoa, muitas das vezes, ele pode acometer essa tentativa sem nem saber, né, Lu, o que está fazendo. Sim. Ele vai estar, né, assim, nas mãos dos parentes dele, nas mãos das pessoas, dos cuidadores, porque ele não vai saber o que ele está fazendo. Então, são os fatores mais importantes, fatores gravíssimos, né? Pastor, você está falando assim que quando uma pessoa está, então, nesse fator de risco e ela tenta o suicídio, às vezes ela acaba cometendo mesmo o suicídio, chega exatamente no grande finale, né, dessa tentativa, ela não sabe ali o que ela está fazendo. Você acredita que na cabeça dela já explodiu, Com foi como uma certeza bomba, não. a pessoa não tem noção psicológica de compreensão da realidade, aí ela comete Exatamente. suicídio. Seria por esse caminho? Sim, porque eles são os indivíduos, né, que eles, na verdade, eles passam por essas questões, né, de saúde mental, de transtornos, e os transtornos psiquiátricos, os mais comuns são a depressão, né, Lu? A depressão, o transtorno bipolar, entra também, ó, o alcoolismo, né, o abuso, né, de dependências Borderline, né? químicas, né, isso, e também os transtornos de personalidade e esquizofrenia. Sim. Então, e alguns pacientes também com algumas comorbidades, né? Então, você imagina, né? As pessoas com esses transtornos, né? Principalmente a esquizofrenia, como que ele vai, né? Ter assim A noção a consciência da realidade, da né? realidade. Ele não, Entendi. na verdade, eu acredito que ele não tem mesmo, Ele não. porque ele é uma pessoa que tem os transtornos mentais. Que confunde, né? Esse transtorno ele confunde a realidade, né, a com a fora da realidade, né? Tipo assim, uma coisa ilusória e com a realidade em si, né? Como ouvir vozes, né? Ver vultos, ver coisas assim. Seria mais ou menos isso, pastora? Sim, também, né? Principalmente quando a pessoa tem os sintomas psicóticos, né? Então, Olha, eles veem isso, veem vultos. É por isso que eles são medicados, eles ficam usando os medicamentos, né? Pelo psiquiatra. E, na verdade, é por isso que as pessoas, às vezes, confundem, né? Essas questões de transtornos mentais com uma pessoa normal, né? Que precisa de ajuda, né? Também. Mas nós sim, estamos falando aqui as questões das pessoas que estão dentro dos fatores de risco, né? exatamente. Já
para cometer o suicídio mesmo, né? Essas Que pessoas. atividades poderiam ajudar a afastar essas ideias de uma pessoa dentro de casa? Por exemplo, vamos supor, se dentro aqui de casa eu tivesse ou minha filha ou meu cônjuge, alguém que estivesse passando exatamente por um período muito longo já de depressão e já, vamos supor, já tomou remédio, já tentou uma vez, duas vezes e eu fico com aquele coração pequenininho, né? Aí a pessoa fica com aquele coração assim perturbado. Ele tentou, não conseguiu, mas ele pode tentar novamente. O que tipo de atividade você, como psicóloga, né? Você como trata dessas pessoas, você daria, né, de conselho para afastar essas ideias suicidas e ajudar essas pessoas a sair exatamente deste lugar de risco? Como seria? Então, o primeiro passo é as pessoas se informar para poder elas aprenderem, né? A Olha que ajudar. fantástico, Elas sim. precisam fazer isso. E as pessoas mais próximas também, elas precisam saber identificar, né? Quando alguém está pensando em se suicidar, né? E se matar. Ela pode ajudar de várias formas, né? Tendo uma escuta ativa e principalmente sem julgamentos. A família é importante nessa questão aí. Ela não pode olhar com esse olhar de julgamento, ela tem que entrar com empatia, né? Com carinho, né? Com aconchego, com um certo discernimento, né? Essa Se colocar no participação, lugar da pessoa é muito importante, né, pastor? Ter essa sim, empatia que você está falando. Nós falamos isso até na live anterior, que o que mais falta hoje em dia é empatia. Porque quem quer ficar perto de uma pessoa depressiva? Vamos falar verdade, vamos ser reais. Muitas pessoas não têm nem paciência com uma pessoa que está em depressão, porque acha que aquilo ali é só levantar, tomar um banho, sacudir a poeira e bola para frente, baile que segue. E não é verdade, né? Então, eu acredito que a empatia seria algo assim de você se colocar no lugar da pessoa e sim. dizer para ela, você não está sozinho, eu estou aqui com você, para ver se a pessoa consegue uma conexão. Seria isso, pastora? Seria, principalmente, Lô, a família deve levar ao médico, né? Seria o psiquiatra, Ah, né? Porque o entendi. psiquiatra é que vai saber, né, como manejar essa situação e salvar esse paciente. Né? Olha só. Esse seria o grande manejo, né? E o familiar, ele precisa fazer isso, precisa estar atento a isso, né? Então, existe também as ações da promoção, né, de saúde mental, principalmente o incentivo a hábitos saudáveis, né? Promoção e valorização de momentos de alegria, prazeres compartilhados, né? Acesso a serviços da saúde física e mental, porque nós sabemos que desde 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, eu até anotei aqui, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, ele realiza no Brasil essa campanha, né, do Setembro Amarelo que nós estamos fazendo, com o Olha só. objetivo de quê? De trazer informações, né, atualizadas sobre o suicídio para que as pessoas se conscientizem, para que a sociedade se conscientize. Então, essa campanha é muito importante, é muito fundamental, né, Lu? E é no geral também, né, pastora? Tanto é que, Sim. por exemplo, a próxima. Tem uma pergunta aqui que eu separei para você, que seria: quando o assunto é saúde emocional, por exemplo, que comportamento das crianças e adolescentes exige atenção, né? Porque essa campanha, ela não é somente para adultos, ela é para crianças, adolescentes, idosos, é para todo mundo, né? Porque o Sim, suicídio, ele vai de criança até o adulto e até o idoso, não é verdade, sim. pastora? E nós precisamos de atenção. E quando que é que esses sinais, por exemplo, uma criança, você como psicóloga, você deve atender crianças, adolescentes. Sim. Quando por exemplo, começa a dar esses sinais, não do suicídio, mas da depressão em si, nos Lu, jovens e adolescentes, que você mais trata? Quais seriam esses os sinais, tópicos, né? assim, mais ou Então, menos, os assim, uma sinais e sintomas. ideia? Os sinais e os sintomas, geralmente, eles são idênticos. São característicos dos transtornos mentais, mas eles são iguais aos dos adultos, os sinais. Só que tem um porém.
no adolescente, nas crianças, é um pouco mais difícil de ser reconhecido, sabia? A gente até falou Olha, numa live com, eu não sei se foi a pastora Ana Carolina, acho que ah, foi ela, a gente falou sobre, né, a depressão infantil, né? olha, Então, eu lembro muito bem disso, que a gente comentou sobre isso, que na criança é mais difícil, porque a criança, você pega a criança ali, o adolescente tem aquelas questões, né? Ai, eu não mereço estar nesse mundo, ai, o céu, ou terra, fica naquela questão, né? Da transformação do adolescente, naquela fase, né? de Que começa, né? transição, né? De De transição de transição, criança para a vida adolescente, assim, né? ele sai da criança, ele nem deixa de ser criança e nem é adulto, ele está em meio Entendi. termo. Então, é aquela transição que ele fica ali sem entender a vidinha dele. Então, ele fica naquela confusão de papéis, né? E a criança, ela tem aquela questão de birra, né? Aquela questão até de alguns pais, malcriação, né? E tal. E aí é que entra a questão, que, na verdade, confunde. Na verdade, é realmente um pouco difícil, né? Como que você vai entender o que é birra ou o que seria, né, esses sintomas, né? Hoje Aí você... tem o transtorno de TOD, né, pastora? Hoje, Isso, muitas crianças, elas estão com o transtorno de TOD e, às vezes, as pessoas, elas confundem isso também, né? A sim. pessoa está passando por um tipo de transtorno e acha que é somente birra, é É, teimosia, e não é ou verdade? malcriação, né? Isso. Mas, assim, existe também, ó, alguns sintomas em crianças, como insônia, Olha, ideação suicida, olha. tristeza e humor deprimido. Então, a mãe precisa, né, prestar bastante atenção a esses sinais. Afastamento de amigos e familiares são alguns sintomas também, né? Bullying, né? Talvez esteja passando por bullying e não quer Sim, falar para a família acontece e se muito, né? deprime, né, pastora? Pode ser isso também, né? Isso assim, às vezes para a criança, para o adolescente, não é nada, né? Às vezes o coleguinha lá, o amigo, né, tá ridicularizando ele às vezes, né? Isso é muito sério, muito grave, né? Fazendo bullying com ele e às vezes ele não sabe nem como se defender, né? Pastora, E tem uma aí ele pode até ter pergunta aqui para sim, você. Tem uma pergunta aqui, ó. A Haru Ayumi está perguntando assim: o transtorno disfórico pré-menstrual é um tipo de depressão? sim, eu acredito que sim, viu? Eu não tenho assim muita certeza em responder essa pergunta, mas é, eu acredito que sim, porque é um transtorno. Quando chega a ser um transtorno, ele entra nessa questão de depressiva, né? Olha só. Acaba levando a gente, né, para Sim, este lugar, né? Olha só. sim. E a Então, Raíssa pastor, falou que as pessoas, né? Geralmente as pessoas acham que é frescura. E tem que sim, entender que é uma doença, não é frescura. é uma doença e não é frescura. Mas eu vejo assim, nós estamos no século XXI e ainda é muito complicado você poder a própria pessoa assim sentir verdadeiramente, dizer, soltar isso para fora, colocar para fora esse lixo e dizer: eu estou doente, eu estou em depressão, falar em voz alta, isso ainda eu acredito que é um tabu muito grande. Você reconhecer que você está doente e você dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, o que for, me ajude. Eu acredito que ainda está muito preso dentro por um certo preconceito mascarado das Sim, pessoas por não ter empatia. Ou eu estou enganada, pastora? O que você diria? sim, porque quando a pessoa chega a querer ajuda dessa forma e a falar assim, eu preciso, isso é nobre, né? Isso já é até mais fácil em você lidar com essa situação, lidar com essa pessoa, porque a pessoa ela já está ali sabendo, né? Já está sabedora de que realmente ela precisa de uma ajuda, e que ela também tem a mente aberta para saber de que não é uma frescura, de que ela não entra com aquela questão de certa ignorância, né? Que eu não sou louco,
né? Eu não sou doente mental. Aí, quando ela entra nessa posição, né, nesse posicionamento de que realmente, eu preciso, já é bem mais fácil de se lidar, né, Lu? Bem mais. Eu acredito que quando ela consegue colocar isso para fora e dizer, né, Sim. que está mal, né, eu acredito que ajudaria. Tem aqui, pastora, estão entrando aqui perguntas, passou aqui, deixa eu ver esse aqui, ó. Você acha que tem uma faixa etária mais vulnerável à depressão, pastora? Você, como pastora e psicóloga, você acha que tem uma faixa etária, assim, que tem mais vulnerabilidade, assim, da pessoa entrar em depressão ou não? A depressão, ela atinge lá do pequeno ao grande, ao adulto, ao idoso, não existe uma faixa etária, ou existe uma faixa etária maior, vamos supor, as pessoas que estão com 50 anos são mais tendentes a ter depressão, ou as pessoas que estão na adolescência têm mais tendência. Qual seria a faixa etária? Então, porque, na verdade, a faixa que começa, que pode começar, que eles, né, colocam, na verdade, é a partir dos 10 anos de idade. Mas, não, assim, não tem idade para depressão. Não tem muito, assim, idade, mas é a faixa que eles determinam, né? Tipo, a partir dos 10 anos de idade, pode-se ocorrer que a criança, né, entre nesse quadro, né? Então, seria a partir dessa idade. Mas hoje em dia a gente já vê crianças, né, menores com esse quadro, né, com esses sintomas de depressão, né? A gente já vê. Aqui tem outra também, da Raíssa Ludmille. Ai, que nome Ela lindo. respondeu aqui sobre transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, né? Que causa Olha, mudanças extremas de humor, que pode afetar o trabalho e prejudica relacionamentos. Os sintomas incluem extrema tristeza, né? desânimo. Isso. Nossa, obrigada. Deus Obrigada, abençoe, Ludmila. Raíssa. Deus abençoe. A irritabilidade, né? É por isso que eu falo, né? A irritabilidade, ela vem da criança, que a gente acha que é até mãe, e às vezes nem é. A criança está realmente deprimida e a gente acha que é mãe, a gente vai lá ainda, né? Muitos pais ainda sem compreensão nenhuma, acham que está fazendo birra, e de repente é uma forma dela chamar a atenção que algo não está normal, algo não Exatamente. está legal com o seu emocional. Seria isso, né, pastor? Seria um dos sintomas, né, Lu? Um dos sinais e Sim. sintomas, né? A irritabilidade, a agressividade, né? Sem causa aparente, né? Você não tem causa, né? Por que que ela tá assim? Então tem que começar a observar, começar a perceber por que que a criança ou o adolescente está dessa forma, né? Está dessa maneira. Tem que estar olhando o sinal, prestando atenção nesses sintomas, né? E, inclusive, quando chega a falta de motivação pela vida, né? Ou às vezes tem até desinteresse, né, pelo futuro. Aí tem que Olha, estar atento nessas esses sinais, esse porque interesse do futuro seria mais ou menos aquela brincadeira que a gente faz com uma criança, tipo assim, o que você quer ser quando você crescer? Aí a criança fala, eu não quero ser nada, eu não vou ser nada. Já é algo assim, uma resposta, um alerta para a gente já ficar atento, ou somente porque ela realmente não sabe o que ela quer ser? porque ela tem, na verdade, uma falta de motivação pela vida. É bem mais fundo, bem mais Pelo sério. Ela, futuro, né? Não é, quer saber do assim, futuro. ela não tem interesse. Assim, ela fica uma criança ou uma adolescente totalmente desanimado, Olha, é, fica apático, né? Sem ânimo para nada, entendeu? Aí às vezes a mãe fala assim, acho que essa menina tá doente, né? Que, nossa, não levanta nem da cama. Quando você vê, né, que ela fica nesse estado, né, que só quer ficar deitado, fica quietinho lá no seu canto, né? Não conversa muito, não fala muito, porque hoje em dia as crianças eles são mais assim abertas, né, a conversar, elas são mais despachadas, desprendidas, elas falam tudo, né? Elas falam verdade. muito claro, né? E quando você vê uma criança dessa forma, assim, porque existe uma diferença, né, Lu? Da criança ser uma criança assim mais Tímida ou uma tímida, criança calada, né? é, ou uma criança, né, que está ali estagnada. Alguma Sim. coisa está acontecendo com ela. Ah, Né?
E com certeza os pais têm que prestar atenção, porque ele é que tem que conhecer o filho, né? Ele sabe que ele vai saber, e também os professores, eles têm uma grande parte nessa trajetória aí, porque os professores, eles, na verdade, eles alertam os pais, né? Quando acontece algo estranho, diferente, os professores são os primeiros, né? A mandar uma cartinha para o pai, ou chamar o pai lá e falar, olha, seu filho está passando assim, seu filho está com isso, né? E com certeza deve ter algum psicólogo na escola e vai, né, ficar atento aos comportamentos dessas crianças, né? Uhum. Pastora, e a autolesão provocada é a mesma coisa que tentativa de suicídio ou somente é uma chamada de atenção para a família, né? A autolesão, assim, como você descreveria esse estágio, né? Esse posicionamento? Então, assim, a autolesão, que é a automutilação, né, Lu? Ele é, assim, como se fosse dizer, uma ideia, assim, ele não existe, ele não, assim, não existe aquela ideia de se matar. Ele, na verdade, é como a frase do Augusto Cury fala, né, que ele está ali tentando amenizar a dor. Quando ele se automutila, né, inclusive eu passei assim, eu tive experiência com alguns adolescentes, né, que hoje em dia está muito comum, mas não é legal, né, mas está muito comum os adolescentes fazerem isso, eles se automutilar. Então, eles fazem nos braços ali, até na escola mesmo, os professores têm que prestar atenção, porque eles podem pegar um lápis, né, aqueles lápis daquela ponta, né, e começar a se cortar no pulso ou nas pernas. São os lugares ali que eles se cortam, né? Eles se automutilam dessa maneira, né? Então, é uma maneira de eles reduzir a tensão, né? Aquela tensão, aquela coisa que está ali dentro dele, é uma maneira, assim, dele, né? Sei lá, pedir socorro, pedir ajuda, ou ele é uma transferência, ele está transferindo aquela dor ali Uma dor maior que é a nessa automutilação. automutilação. Ou esses sentimentos negativos, né? E também eles podem querer, né, resolver as dificuldades, né, interpessoal, né? Como se fosse uma autopunição. Deles, né? É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Eu vi um relato de uma garotinha, de uma menina, eu acho que ela devia ter uns 14 anos, ela estava dando uma entrevista falando sobre isso. E aí ela falou que quando ela se automutilava, ela, tipo, amenizava aquela dor, amenizava o sofrimento. Então ela fazia sempre isso. Toda vez que tinha um problema ali, ela ia lá, se automutilava para. Parece que o problema sumia, mas era aquela coisa instantânea, né? Só do momento, né? Que ela estava se autopunindo, né? Para amenizar aquela dor, né? Então, é basicamente isso, né, Lu? Até porque, assim, Uma essa ideia, né? transferência de uma dor muito grande para uma dor maior que a mutilação. Então, é uma transferência na realidade, né? Sim. Não é que a pessoa está chamando atenção, ela está fazendo uma transferência de dor. Seria mais por esse caminho. Seria assim. E ela não tem a intenção de causar a morte dela. Ela só tem a intenção de amenizar a dor. Então, não pode ser uma... atende assim adolescentes que estão fazendo isso, mães e pais que estão assim desesperados, né? Porque o filho em casa está se automutilando, né? Trazendo para você assim, qual é o conselho que você traz para essa família e também para esse adolescente? Que tipo de conselho você como psicóloga você daria, pastora? Então, primeiro a gente precisa, né, estimular ou assim tentar convencer, né, a pessoa a buscar um atendimento médico, psicológico, né? E assim, o primeiro passo é a gente, né, deixar bem claro que não há julgamento. Quando a gente vai conversar com ela, a gente já mostra para ela, sim, que nós estamos ali para ajudar, que nós vamos estar orientando,
E aí a gente vai conversando. Primeiro a gente tem que buscar, assim, chamar a atenção dela para a gente, e assim que ela possa confiar na gente. Então, quando ela confia na gente, ela consegue passar, ela consegue falar, né? Ela consegue abrir mais o coraçãozinho. Então, para os pais, a gente sempre fala, né, para ficar atentos, para que eles prestem mais atenção, para que eles dêem mais atenção aos filhos, para que eles conversem com os filhos, né? E assim, nesses casos, que realmente procure, né? Procure o psicólogo, procure levar o filho para o atendimento psicológico e sempre pergunte, né, para os professores, né, se eles estão vendo alguma coisa, né, estranha, se eles veem alguma coisa diferente, porque os professores também vai conseguir alertar, né? Então, a gente, de antemão, a gente sempre faz isso, Lu. A gente procura ganhar a confiança da criança, porque a criança, tem crianças assim, que ela já chega assim, bem mais assim, mais aberta, ela já conversa, já chega, já fala algumas coisas, tem umas que elas conseguem assim, tipo, pula os assuntos, sabe? Não deixa claro, aí você tem que entrar com testes, né, para você conseguir descobrir. Com a criança, você já entra ali com desenhinho, para que ela possa mostrar o que ela está sentindo ali naquele desenho. E Olha com o que interessante. adolescente, você pode fazer alguns testes, porque o adolescente, às vezes, alguns, a cabecinha é bem mais complicada para você entender. E tem outros que já é mais fácil, né? E tem outros que já tenta te manipular ali para pular a questão que você gostaria que ela respondesse e ela não responde, ela pula, entendeu? Então, primeiro você tem que ganhar a confiança dela para que você possa orientar, né? Orientar para que você possa conseguir chegar, falar com os pais. Porque, assim, quando você faz uma terapia, vou deixar isso bem claro, você não pode chegar e falar para o pai. É questão de ética. Então, tem coisas que você não pode. Ah, As entendi. únicas coisas, tem até um contrato, as únicas coisas que você pode falar são as coisas que a ética ali, né, que Permite. permite. Mas, assim, aí você chega para ela e fala, olha, tem assunto tal, tal, eu posso falar com seus pais, posso passar para os seus pais, se eles confirmarem, sim. Agora, se for uma coisa séria, uma coisa grave, uma coisa de risco da vida dela, aí, mesmo que ele não permita, você vai passar para os pais a situação, entendeu? Então, Entendi. existem essas questões aí. Um adolescente ou um adulto que for que chega no seu consultório, pastora, ele demora para entender que ele está doente, né? Ele está com um transtorno e ele precisa entender, colocar isso para fora, desenvolver juntamente com você como psicóloga, ou é muito rápido quando chega no consultório, a pessoa cheguei no consultório, essa é a minha realidade, já se abre, ou isso demora, é um processo de ajuda ali do psicólogo e da família em si, insistir em levar né, para o psicólogo ou psiquiatra. É um processo demorado ou não? É um processo, assim, de escadinha, Olha, aos poucos, sabe? entendi. Não é uma coisa assim que você já vai resolver essa questão. Chegou, é muito fácil de resolver. Não é fácil de Sim. resolver. Porque, às vezes, a cabecinha, né, da criança, do adolescente ali, né, tem um nó ali, tem várias interrogações, e aí você tem que fazer um trabalho bem minucioso para que você consiga ajudar tanto eles, né, como os familiares. Olha que interessante. Tem outra pergunta para você, pastora. Você viu aí? É, Como pastora, como você acha que a igreja pode ajudar uma pessoa com depressão, pastora? a igreja, como ela pode ajudar, né? A igreja, primeiro, eu acredito que a igreja, ela ajuda a pessoa em oração, né? Em oração, em aconselhamento, em orientação, principalmente incentivando ela a ler a palavra do Senhor e se achegar a Deus, ela ter um particular ali com Deus, porque quando a pessoa está nesse quadro de depressão, eu
assim, tenho até um exemplo de uma menina na igreja que ela é uma pessoa assim, é muito, ela é muito, não assim, é difícil de lidar, ela não se abre com as pessoas, ela não quer fazer nada, ela quer ficar só deitada. Às vezes você tem que estar, sabe, indo visitá-los, né, visitar a pessoa, porque a pessoa, se você pede para ela, tipo assim, vamos participar das coisas, das atividades na igreja, ela, ela pode até aceitar, mas depois ela desiste fácil, ela não quer fazer as coisas, ela não Olha, quer fazer nada, ela quer, sabe, viver o mundo dela, e às vezes é até mais difícil você conseguir ajudar uma pessoa assim. Aí, com certeza, é muita oração, muita levar uma palavra de empatia. pessoa, se colocar no lugar. Eu acredito que os pastores já fazem muito isso, até demais, né? Porque é uma coisa assim, por amor, né, Lu? Uma coisa que acho Pastora, me que as responde uma pessoas coisa. Você que está aí no Brasil, eu estou há quase 30 anos aqui no Japão e eu tenho alguns alunos ainda que eu dou aula no Brasil sim, de discipulado e eles conversando comigo, falando da realidade da igreja brasileira, né? Eu queria sim. até, dentro dessa pergunta, né, que a Haro Uhum. fez para você, me fala assim, né? Porque diz que as igrejas no Brasil, assim, pelo menos assim nas cidades maiores, assim, são megas igrejas, porque aqui uma igreja, por exemplo, aqui no Japão, uma igreja que tem 150 pessoas, é uma mega igreja. Quando É. eu falo que tem uma igreja aqui que é enorme, que tem 150, as pessoas falam assim, nossa, Lu, você acha que isso é uma igreja grande? Aí a pessoa chega em mim e fala assim, a minha igreja tem 5.000 pessoas. A Meu minha Deus. igreja, ela é É. pequena, ela tem 3.500 pessoas. Então, assim, são de 1.000 para cima, É. né? Você Então, acredita que a igreja brasileira, os líderes, né, eles estão prontos para lidar verdadeiramente com a depressão? Porque o que eu entendi, assim, né, alguns relatos que eu ouvi, que essas megas igrejas de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 8.000 pessoas, 3.000 pessoas, é muito complicado você chegar no pastor, por exemplo. São muitos líderes, muitos pastores, mas muitas pessoas passam despercebidas. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço que está aí no Brasil, ela falou para mim assim que ela está indo no Brasil numa igreja há um ano e pouco, uhum. entendeu? E Não, ela falou que ela nem conseguiu ainda chegar no pastor da igreja. exatamente. Isso E acontece como muito. que vai ajudar? E essa pessoa não está bem. Aí eu falei, como que a igreja, essas megas igrejas, ficou tão grande, mas a estrutura, você acha que eles têm estrutura para ajudar uma pessoa em depressão, como você está falando? Tem, lógico que tem estrutura, sim. Tem, né? É necessário, Lu, fazer aquela ação lá que assim, foi assim, confirmado, né? Fizeram até, né, testes, tudo, que um pastor, ele não consegue cuidar de mais de 10 pessoas. Ele, Sim, sozinho, ele não consegue cuidar. Então, por isso que ele precisa delegar. É por isso que sim, ele precisa ter aquela equipe lá dos seus discípulos, né? E sim. foi o que Jesus fez, né? Jesus constituiu ali os 12, né, apóstolos, 12 discípulos, para que esses discípulos cuidassem também das pessoas, fizessem o que ele estava fazendo, ele estava ensinou eles a ir, né, a Uhum. ajudar as pessoas, a curar, a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Então, o pastor, ele precisa fazer isso também. Ele precisa delegar, né? Precisa ter essa equipe, né? Uma equipe para cada coisa. O ministério infantil, o ministério de louvor, cada ministério tem que ter o seu líder. E capacitar esses líderes, não é Isso, mesmo? Maguinha. Capacitar esses líderes para poder ajudar e Isso. alcançar essas vidas em depressão dentro da Sim, igreja, né? e eles, com certeza, eles, né, essas grandes igrejas, aí, mega igrejas, eles têm treinamentos, né, para isso, né, semana que vem a gente vai participar do encontro com Deus, Ai, vai ser maravilhoso. que delícia! Um pastor, parceiro, amigo nosso de São Paulo, né, Uhum. amigo nosso, uma bênção, o casal, e aí ele nos convidou, a gente vai estar ministrando, eu, o pastor Oséias, o pastor Carlos, né, a gente Oh, que vai estar glória! ministrando lá, nesse encontro com Deus, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Eu E creio. assim,
eu acredito que precisa ser feito esse projeto aí, né? Essa ação aí, né, Lu? Porque quando a igreja começa a ficar enorme, então precisa ter mais líderes, né? Mais pessoas ali Delegar mais, né? orientadas, né? Preparar Pessoas mais, né? capacitadas para poder estar orientando, né? Orientando essas pessoas. Inclusive, seria ótimo, né? Se a maioria dessas igrejas tivesse não só um psicólogo, mas mais psicólogos, né? Para estar ajudando, né? Porque o psicólogo ele tem um olhar diferente, né? Um olhar Sim. diferente para o comportamento humano. Eu acredito que a sua igreja assim, é muito privilegiada, porque tem a própria pastora psicóloga. Então, eu acredito que você deve cuidar de uma forma muito especial das suas ovelhas aí. Eu creio que é maravilhoso, sim. Pastora, eu tenho outra pergunta, deixa eu pegar aqui, que eu estava abrindo outras páginas. Qual seria seu conselho? Ah, tem uma pergunta aqui. Você viu aqui que tem? Verdade. Você viu aqui que tem uma Cadê? pergunta? Cadê? Foi aqui? Ah, não, foi da depressão. A Lu entrou, a Caroline. Shalom, shalom, querida Zelen. Shalom, Deus abençoe a vida de vocês por vocês entrarem. Quem entrou, compartilha essa live, né? A pastora e psicóloga Luciana Dias está trazendo assim, olha, tá esmiuçando aí para vocês, fazendo um matomê de tudo, adolescente, criança, jovem, adulto, sobre, né, essa prevenção contra o suicídio, e esses conselhos podem ajudar a salvar uma vida. De verdade, uma vida para o Senhor vale mais que o mundo inteiro. Pastora, qual seria seu conselho como psicóloga para as pessoas que conhecem ou que está em depressão ou pensamento suicida? É somente procurar ajuda ou precisa de mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa além disso? A gente, para uma pessoa que está com ideação suicida, a gente precisa mostrar para ele que essa ideia, né, ideação vem de ideia dele fixa ali, Sim. É apenas um sintoma do sofrimento dele, Olha, do seu sofrimento, do interessante. sofrimento dele, Sim. né? Uhum. Ele assim, porque assim, ele vai se sentir oprimido, né, e envergonhado por esse desejo, né? Então, Olha. a gente precisa acolher, ter empatia, como foi falado aqui, né? Precisa falar para eles, né, que precisa de ajuda, que nós estamos, né, para ajudá-los, nós não estamos para julgá-los, nós estamos para ajudar em de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Porque a gente tem que ir com muito cuidado quando a pessoa está nesse processo, né? Eu tive Para dificultar a sua pergunta, pastora, mas se ela não quiser psicólogo nem psiquiatra, qual seria o seu conselho? Né? A maioria não quer, né? A maioria não Quer, quer. né? É por isso que eu estou falando isso. Porque quando você fala, você precisa de ajuda profissional, a pessoa fala, não, disso aí eu já não preciso, não. Não, isso aí eu não quero. Eu não tô louco. Você tá achando que eu tô louca, mas eu não tô louco, né? Porque as pessoas não querem. Mas assim, você como pastor e psicóloga, que conselho você daria para uma família, né? Que tem alguém que está em depressão dentro de casa e essa pessoa tem uma resistência contra, assim, profissionais mesmo da área, né? Que podem fazer muito por ela, mas ela não quer saber de um profissional, ela não quer saber de tomar remédio, não quer saber de ir num psicólogo, quer migrar nem do psicólogo para o psiquiatra, nem do psiquiatra para o psicólogo. Ela não quer saber de profissional. Ela quer ficar quietinha em casa, reclusa, e os pais ou a família não sabe o que faz. Qual seria o seu conselho como pastora e psicóloga, trazendo para essa família, assim, uma luz, assim, nesse túnel tão, né, tão fechado, assim? Como que você falaria para essas famílias, para essas pessoas? Sim. Existem vários quadros aí, vários lugares que os familiares podem buscar ajuda. Eu vou falar antes, depois eu falo, mas assim, eu tinha falado assim para você que eu orientaria a pessoa, né, o familiar, a falar para ele assim, olha, quando a mamãe tá, né,
doente, está com algum problema de saúde, a mamãe vai buscar um médico, né, tal, vai buscar um clínico geral, tal. Então, a mesma coisa seria você, né? Então, a gente precisa mostrar para a família, orientar a família que é melhor procurar ajuda, buscar uma ajuda, né, incentivar a pessoa, né, ter aquele cuidado, né, aquela atenção com a pessoa e o familiar conversar com ele, para que ele consiga aceitar essa ajuda para que o quadro não venha a se agravar. Então, o nosso conselho seria esse, né, entrar, né, com a família, né, conversar com a família para que a família consiga, né, orientar. Se a família não estiver conseguindo, aí de qualquer maneira ele precisaria estar conversando, né, com o psicólogo, precisaria estar fazendo alguma terapia, alguma coisa para que ele, sei lá, conseguisse, né, se abrir, porque eu acredito que só ele fazendo terapia mesmo que ele iria conseguir se abrir. Fora isso, assim, fora não, assim, uma outra forma seria mesmo entrar com a oração, né, com o jejum ali, com a oração, tentando, né, fazer com que ele abra a mente dele, né? Porque se a pessoa estiver nessa questão aí, nesse quadro, ela não vai nem querer sair para lugar nenhum, não vai querer sair para passear. Exercício físico, as pessoas muito falam que exercício físico ajuda, mas a pessoa não quer sair de dentro de casa. Como que a gente leva uma pessoa num estágio tão avançado de depressão para fazer uma academia, para fazer um exercício físico? É difícil, não é, pastora? É difícil. Então, por isso que às vezes, quando acontece essas coisas assim, é um quadro assim, que aí acontece o quê? Aí entra naquela questão de um quadro mais grave, né? Mais sério, porque se você deixar, a pessoa pode vir até a acontecer uma coisa pior, agravar o quadro dela. Então, existe também o CAPS, né? As unidades básicas de saúde aqui no Brasil, né? Que é a saúde da família, e tem os postos, né? De saúde, o centro de saúde, o UPA, né? Que é 24 horas. Se chegar nesse quadro também tem o SAMU, né, 192, que pode ser chamado, Olha, né, interessante. pronto-socorro, né, de hospitais, e tem também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é o número 188, né, que a ligação é gratuita, inclusive, aqui no Brasil. Então, tem essas partes aí também, né, sociais, que pode ser chamada quando se agrava, né, quando a questão é mais grave, então precisa se chamar essas áreas aí. E agora a gente vai assim para um ponto, pastora, muito delicado, muito difícil, né? Aconteceu. O adolescente cometeu suicídio, a família está desolada, a família não conseguiu ver os sinais, e a família começa a se culpar, e a própria família em si, até um fica, ou a mãe ou o pai, né? Fica tão abalado que ele começa a entrar em depressão, porque não conseguiu enxergar esses sinais, né? E o que, tipo assim, de que forma que a gente pode ajudar uma família quando um ente querido cometeu suicídio? Porque é tão complicado, é tão delicado, eu me recordo, eu estou te perguntando isso, pastora, porque você, como pastora e psicóloga, eu acho que você vai ter uma resposta melhor. Eu tenho uma amiga que o pai se suicidou, e ela pegou e ligou para mim chorando e falou assim para mim assim, tudo que eu aprendi dentro da igreja, Lu, foi que o suicídio é um pecado. É pecado. E quem se suicida vai para o inferno. E você, Lu, eu sei que você é uma estudiosa, você é uma menina que estuda bastante. Pelo amor de Deus, me mostra dentro da palavra, me traz alguma coisa que não tem nada a ver com isso, que não é verdade isso. E eu, pastora, eu não sabia o que dizer para essa minha amiga. E aquilo doeu tanto o meu coração, eu chorei tanto, porque quando alguém se suicida, mesmo dentro da igreja, porque hoje pastores se suicidam, sabe? Filhos de pastores se suicidam, líderes se suicidam, muitas pessoas cometem suicídio hoje, e é algo assim que quando acontece, os sinais às vezes estavam
passaram diante de nós e nós não vimos. O que dizer? Porque eu não soube, pastora. Eu, de verdade, eu comecei a chorar. Eu fiquei num silêncio e eu fui até essa pessoa e abracei essa pessoa. E eu não sabia o que dizer para essa pessoa, sabe? O que dizer para ela, por ela ter aprendido tanto que era aquilo. Eu só disse para ela assim, olha, quem vai julgar é o próprio amor. Não cabe a mim É julgar. Deus, né? É E eu Deus. abracei, porque eu não sabia o que dizer. Você teria alguma ideia, ou você já passou por isso, de você ter que aconselhar uma pessoa, você está, né, de repente, fica sabendo que o filho de alguém, ou então chega uma mãe para você no seu consultório e fala, o meu filho se suicidou, eu estou muito mal, os sinais eu não consegui enxergar, eu perdi o meu filho, escapou entre os meus dedos. O que você diz? O que você traz isso? Shalom, pastora Valdemir. Ó, é a mãe da pastora Jussiele. Acabou de entrar. Que bênção. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Glória a Lu, Deus. é uma questão bem complexa. Porque, assim, a gente precisava saber o que aconteceu, quais foram as consequências, né? O que se passava, né, na pessoa, porque você falou que foi o cara quem que faleceu? A minha amiga, o pai se O suicidou. pai dela, né? Desculpa, Pai o pai dela. dela que faleceu, né? E se suicidou, isso. Sim. Se Ele se suicidou. enforcou na árvore do quintal da casa. Sim. Então, aí é uma coisa assim para se analisar, porque realmente essa questão de falar assim, é pecado, né? Que ela aprendeu assim que é pecado a pessoa se suicidar. Hoje em dia nós sabemos que existe o quadro, né, da doença mental, da saúde mental, da doença mental, Sim. dos transtornos mentais. E aí, Sim. quando a pessoa chega nesse quadro, nós falamos aqui, né, na live inteira o porquê, né, que causa isso, o que acontece, né, quando que a pessoa chega, né, a esse nível, por que a pessoa chega a esse nível, né, nós falamos aqui a live inteira, então, é uma coisa assim, que realmente é difícil, né, para você falar sem você saber o que estava por trás, né, Contexto, né, do que o que aconteceu para levar a aconteceu pessoa ao com ele suicídio. para levar. Então, precisava fazer isso. Então, às vezes, o que acontece é isso. Por que está tendo muito suicídio hoje? Porque as pessoas não estão buscando ajuda. As Olha pessoas só, não estão fantástico isso, pastora, não estão verdade. buscando, não estão, às vezes, não deixam nem ser ajudado. Ai, desculpa, Lu. Dai Ela jogo, tomar aguinha. dai jogo. É verdade, pastor. As pessoas hoje não, elas têm vergonha de pedir ajuda, sabia? Tem vergonha, entendeu? E as pessoas não sabem, né, como resolver a situação. É questão de saúde pública, Lu. Hoje em Olha dia, isso. entendeu? Então, Uhum. essa questão de falar que é pecado, não, eu não acredito. Deus não vai ver por isso. Porque a pessoa, ela não se sente capaz. Então, se a pessoa não se sente capaz, como que Deus vai condenar uma pessoa dessa forma? Eu não acredito de jeito nenhum que Deus vai condenar uma pessoa que chegou nesse quadro porque não conseguiu ajuda, não teve ajuda, não conseguiu falar, as pessoas que estavam perto não conseguiu ver, não conseguiu ajudar, entendeu? Então, eu acredito que precisava-se, né, ter essa ação, tem essa campanha aí, precisava ter essa ação de até o Estado, né, os órgãos, né, sociais, contratar os psicólogos, psiquiatras e pagar muito bem para isso, porque merece, né? Merece. Porque Olha só. realmente as pessoas estudam muito para entender o comportamento, para ajudar as pessoas, né? Para orientar as pessoas que passam por esse quadro. E a questão do luto é uma questão bem complexa, porque assim, o luto, ele é natural, uma coisa natural, uma coisa assim que cada dia, né? A pessoa vai vivendo cada dia o luto ali, entendeu? Então, tem pessoas que ficam enlutado mais de um ano, entendeu? E essa questão do luto, o normal, eles falam que são 3 meses, né? Olha só. O normal.
Então, Mas uma tem pessoas pessoa que fica em luto, né, por 1 ano, 2 anos, já é um sinal de preocupação, seria sim, isso, né? porque entra aquela questão, né, da, de- da religião, né? Não da religião, mas aquela questão da palavra de Deus, né? Que a pessoa tem que entender que às vezes é muito complexo, que às vezes chegou o tempo dela, que chegou o tempo dela na Terra, que o Deus recolheu, ou às vezes quando a pessoa está ali sofrendo muito no leito, né? E aí chega o momento, Deus recolhe, né? E a pessoa quer, né? Eu sei que é difícil, né? É duro, mas aí Deus recolhe. E aí o que você vai falar, né? Você tem que compreender que cada pessoa tem seu tempo determinado na Terra. Eu penso assim, Uhum. né? Então, para a gente É difícil, né? amenizar a dor da pessoa é complexo. Por isso que eu falo para você, precisava que ela falasse para você, falar, querida, eu vou pedir para você procurar um psicólogo, sabe, para ela te orientar melhor. O que eu posso te falar é isso, né? Que, Olha, interessante né, eu, isso. a melhor coisa que você fez, Lu, foi ter dado um abraço nela. Foi a Foi. melhor coisa. Era a única coisa que eu conseguia fazer, foi chorar com ela. Eu chorei com ela e falei, eu sinto muito de você estar com essa dor no seu coração. Eu não tenho o que dizer para você, porque eu não tinha uma Sim. resposta para dizer para essa pessoa. Ela falou, mas a palavra diz que suicidas não herdarão o reino dos céus, suicidas não vão para a glória. E que eu, sabe, assim, e trazia, isso é verdade, né? E eu falava, e eu ficava assim, eu falava assim, meu Deus, até eu mesma, eu aprendi dessa forma, pastora, que os suicidas não herdariam o reino dos céus, entendeu? Não são Então, assassinos? oi? Não são os assassinos? Os É, assassinos? também, porque são considerados assassinos. Você tirou a própria vida, você é assassino de si mesmo, né? E os assassinos não Mas eu herdarão. acredito que é Então, bem assim, diferente, né? Da pessoa ser um doente ou da pessoa sim, fazer por eu não maldade, tinha visto né? desse lado que você trouxe, né? A pessoa completamente. Você também falou no meio da live que a pessoa ela não está no juízo normal dela, né? Então ela não sabe exatamente o que ela está fazendo também, né? É uma questão. A pastora aqui, ela está falando aqui, a Valdeni, talvez para não demonstrar fraqueza e por vergonha também, né? A pessoa não fala, né? Que está com depressão, não pede Sim, ajuda, né? a gente comentou aqui Por sobre mostrar que é fraco, né? a pessoa tem vergonha realmente desse quadro aí, dessa questão. Ela fica com vergonha, né? Ela não quer aceitar. Isso aí, por isso que precisa os familiares estarem atentos, né? E ajudar, sabe? Tentar ajudar da melhor maneira possível, da melhor forma, né? Orientar, para que eles realmente aceitem a ajuda, aceitem ser ajudado. Olha só, né? E a parte espiritual da igreja, pastora, como você falou aí do encontro com Deus, né? Eu acho fantástico as igrejas terem encontro com Sim, Deus, sabe? Tentar integrar essas pessoas que estão num estágio de depressão dentro de atividades fundamentais isso. como encontro de casais, encontro de jovens, encontro com Deus, encontro de famílias. Eu acho fantástico esse trabalho que a igreja faz dessa integração, porque acaba tirando aquela família de dentro de casa, porque, por exemplo, o encontro com Deus, eu não sei como que funciona no Brasil, né? Eu participei aqui no Japão de né? Era misto, né? Tinha homem e tinha mulher, mas eu não sei se no Brasil, parece que no Brasil tem o lado dos homens, são ministrados separados das mulheres, é isso? Ou não? Ou Não, também é misto? é junto, é misto. É Aí misto tem também, o quadro né? também, que a gente também não pode falar tudo, né? Senão perde a graça. Mas tem a parte que é a ministração para casal. Tipo, aí a ministração só para o homem, a ministração só para a Só mulher. para mulher, olha só. Então, eu acho fantástico esse trabalho que é feito com as famílias, porque eu acho que é uma forma de ajudar e tirar as pessoas também de dentro de casa para ministrar no coração delas, né? E E é elas entenderem maravilhoso, que elas não estão pastora. bem e precisam de ajuda, né? É maravilhoso porque eu já fui para vários encontros, já fui como encontrista, e assim, Olha, eu falo para você que é um mover eu sobrenatural, porque é uma coisa creio.
é diferente, porque só de você falar assim para Deus, Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, só de você falar assim, você se desprender, você sair das suas atividades, da sua rotina, né, se desligar do mundo, se desligar de tudo e falar assim, eu quero ter um encontro contigo, Senhor. Você fala isso para Deus, eu quero ter um encontro só contigo. Então você vai estar lá nesse mover lá, mas você vai ter um encontro com Deus. E aí as coisas acontecem o quê? Sobrenatural. O que acontece com você é com você e Deus, e o que você recebe ali transforma a sua vida. É diferente, cada encontro um é diferente do outro. Todos que eu fui, já fui de muitos encontros, eu já até perdi as contas. E assim, cada um é diferente do outro. Porque Deus, ele age de maneira sobrenatural na vida das pessoas. E Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você esteja em paz e que você tenha uma vida plena em abundância, né? E as pessoas, às vezes, querem se fechar no seu mundo. Eu sei que às vezes é difícil, né? É difícil, poxa vida, a pessoa está doente ali, a pessoa está no início da depressão, mas aí você chega para conversar com a pessoa e tem pessoas que é difícil, tem pessoas que não querem, tem pessoas que não querem ajuda. Eu não vou, ou às vezes já olha com preconceito, eu não vou fazer isso, porque eu não conheço. Eu vou pesquisar na internet. Gente, o santo Google, que resolve tudo, né? Tudo que quer saber, vai lá no Google, né? Vai lá pesquisar, entendeu? Então, a pessoa tem que, às vezes, entra ansiedade, muita ansiedade aí, né, Lu? Porque a pessoa já quer, assim, antecipar as coisas, já quer adiantar, eu quero saber como que é. Eu vou lá pesquisar. Você tem doença tal, eu vou lá pesquisar no Google. Entendeu? Então, tá tudo muito assim. Né? Então, você tem que deixar Deus falar com você, abrir o seu coração, né? A palavra do algo Senhor mais fala, pessoal, mais, né, um relacionamento mais íntimo, né? você e Deus, eu deixar Deus entrar no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus, ele não invade o seu coração se você não abrir. Se você não se abrir o seu coração, ele não entra. Então, as pessoas precisam fazer isso, né? Deixar Deus entrar no seu coração, fazer um mover, um trabalhar ali, né? Para que você seja, pelo menos, curada internamente. Porque a palavra do Senhor fala, né? Acho que é Tiago, né? Tiago, se eu não me engano, não sei se é 15, não lembro direito, eu sei que é no livro de Tiago que fala, né? Confessai os vossos pecados, né? Uns aos outros para que sejais Curados. E confessar a Deus, né? Para que sejam curados, libertos, sarados. Então, isso aí é bíblico, né? Isso aí está na palavra do Senhor, é o discipulado, né? Que você falou que está fazendo. Né? A nossa igreja, a gente trabalha com isso também. A gente não larga a mão de trabalhar com isso, porque o discipulado é muito importante, né? Você cuidar das vidas é muito importante. E tem pessoas que não querem, né? Ser cuidadas, né? É porque não sabem, ainda não passou por esse processo, né? De ser cuidado por outra pessoa, né? De ser ouvido, né? De ter a sua atenção ali, né? Então, quando as pessoas não querem, a gente não pode fazer muito, né? Mas quando as pessoas já querem, já é mais fácil. Eu separei aqui, pastora, 6 tópicos, né? Só para poder assim fechar. A gente já deu 1 hora da nossa live, passou tão rapidinho. Nossa, Meu Deus do céu! Eu separei aqui rapidinho antes de você finalizar, só para as pessoas entenderem, né, e ficarem mais atentas, para que elas não cheguem ao suicídio, né? Para elas terem e compreenderem exatamente, né? Quando uma pessoa está sofrendo em depressão. Humor triste, ansioso, vazio, persistente, sentimentos de desesperança, luta ou pessimismo, irritabilidade, sentimentos de culpa, inutilidade ou desamparo, né? Perda de interesse ou prazer pela vida, né? Pelo cotidiano, coisas simples que fazia não faz mais. Pessoas que não têm hobby nenhum, não têm nenhuma atividade, diminuição da energia, fadiga, né? Tudo isso é para você entender, né? O SOS Oração traz exatamente esses convidados, e eu sempre vou estar falando sobre isso para chamar a sua atenção, para que você possa compreender melhor o mal do século, né? Esse mal que tem ceifado famílias, vidas, jovens, crianças, e nós podemos
temos, como eu disse aqui, é 1 milhão, né, por ano de suicídios, né? E 95% dos casos poderiam ser evitados se nós entendêssemos um pouquinho, tivéssemos um pouquinho, né, de empatia pelo próximo e compreendêssemos a dor que ele está vivendo, a dor que ele está passando. Não tire a dor do seu próximo como frescura, precisando de uma louça para lavar, de um tanque, não sei. Existem tantas teorias, né, que as pessoas encontram para poder justificar a depressão como frescura, e já foi comprovada pela ciência, é uma doença e precisa de cuidados especiais, né? Nós falamos na terça-feira, eu falei com a pastora Jussiele, ela pegou e falou, né, do corpo, alma e espírito, os três precisam estar bem, né? O nosso corpo precisa estar bem, a nossa alma, as nossas emoções, ela precisa de cuidados, né? E nós precisamos entender que muitas das vezes vamos precisar de um psicólogo, sim, de um psiquiatra, de um profissional. E isso tem que acabar, esse tabu tem que ser quebrado. E nós estamos aqui para falar o coração de vocês, a trazer as informações para vocês, para dizer para vocês assim, a solução sim, não precisa chegar ao suicídio, você não precisa simplesmente está doente, já tem algum sinal, sabe? Fala, não, eu quero viver, eu quero... Por exemplo, eu lembro que quando eu estava na depressão mais profunda, uma pergunta que fez com que eu levantasse da cama foi que eu queria estar no casamento da minha filha, eu queria estar nas formaturas da minha filha, e se eu continuasse do jeito que eu estava naquela cama, que não levantava para nada, eu não ia participar de nada disso. E Jesus, ele é vida, né? Eu acho fantástico a pastora, ela sendo pastora e ela sendo psicóloga, né? Eu deixo aí para os pastores, né? Os pastores que eles possam, ainda mais os pastores, ou então líderes de casais, né? Fazerem psicologia, né? Ou então fazer exatamente, procurar um aconselhamento, trazer a terapia, trazer essa porta, né? De ajuda, né? Para essas pessoas que estão sofrendo. Então, eu acho fantástico, pastor, o seu trabalho. Olha, te admiro muito mesmo. Eu acredito que as suas ovelhas estão muito amparadas, né? E sabe que tem um colo aí abençoado. Eu tenho gratidão no meu coração pela sua vida, gratidão pela oportunidade que você me deu nesse setembro, um ano depois que nós iniciamos o Setembro Amarelo em Lives. Tem um ano que eu conheço você praticamente, um ano, e você não poderia ficar de fora do SOS Oração, de uma live fantástica como essa, num mês tão importante, lembrando que Setembro Amarelo é o mês de setembro, mas essa o mover conscientização continua, né? é o ano todo. É o ano todo, depressão dá o ano todo. E nós podemos fazer algo, né? E o SOS Oração está aqui para isso. Pastora, você pode finalizar, dizer assim, sabe? Fazer seu gran finale e depois você fazer uma oração para você terminar essa live fantástica que você deu de presente para nós essa noite. Imagina, para mim é um grande prazer, né? Estar falando, estar ajudando vidas, que é o nosso lema, né? O nosso projeto é cuidar de vidas, ajudar vidas, resgatar, transformar as vidas, né? Pelo poder da palavra, né? Do Senhor. E, assim, eu agradeço, né? Pela paciência de todos estarem aí, porque a live realmente demora, né, Lu? Demora. Hoje em dia... Já passou, já do horário, mas foi benção demais. Eu ficaria mais um tempo aqui com você, porque tanta pergunta que vem na minha mente, mas amém, pastora. Não, e o engraçado, né? Que ela vem com um monte de perguntas assim, só Deus. Até perguntas clínicas, eu falo, Jesus, tem que ser um médico para responder. Ai, pastora, mas eu confio muito em você. Eu sei que você tinha capacidade para responder todas. Eu tenho que aproveitar, porque ter uma pastora psicóloga no SOS Oração é privilégio. Eu não sou nada sem Deus. Oh, meu Deus, você é uma bênção, pastora. Você é um presente de Deus. Amém. Então, agradeço as pessoas que estão aí, né? As pessoas, as queridas, né, que nos acompanharam, os queridos, né, ouviram, né,
estavam aqui juntamente conosco. E assim, eu deixo assim a palavra do Senhor, né, para que você possa confiar plenamente no Senhor, né? Está ali no Provérbios, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não tipo, coloque, né? Não se estribe, não coloque, né? Você como se fosse você que fosse resolver as suas coisas, né? Não se apoie no seu próprio entendimento, mas se apoie na palavra do Senhor. Tremendo. E a Glória a gente, Deus. sem o Senhor, a gente não é Não somos nada. nada. Sem a força do Nada. Espírito Santo, nós não fazemos nada, não podemos nada e não somos nada. Afinal, Exato. nós estamos aqui somente para uma coisa, né? Para Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas. Exatamente. E, assim, boa noite para o Japão, né? Os queridos do meu coração, o povo do Japão. Glória a Shalom, Deus. né? A Pastor todos. Alex, acabou de entrar, pastora. Eita, Ô, meu Deus. pastor, volta depois dessa live, Tem que pastor assistir Alex, para depois. assistir. Já está no final, pastor, mas seja bem-vindo, né? Que Deus abençoe o ministério, que Deus abençoe também, Lu, seu ministério, a sua vida aí no Japão, os Glória a seus Deus. familiares, né? Que Deus Amém. capacite vocês cada vez mais, né, para essa grande obra que eu sei que né? Os trabalhadores são pouquíssimos, né, que querem fazer a obra do Senhor, mas a obra do Senhor está aí porque Deus ele capacita cada um, né, com sua medida. Glória a Deus, pastora. Assim agradecemos, né? Vamos orar então, né, Lu? Vamos, pode orar, pastora, Orar por e favor. agradecer a Deus por esse dia. Amém? Estejam orando, né, por nós, por um encontro, por nosso ministério, né, Comunidade Plena Church. Não esqueçam de colocar nas suas orações, vocês que estão aí também. Eu também estarei orando, que a gente ora direto sempre, né? Oração é inconstante, é inconstância. Tá Glória a bom? Deus. Vamos orar então, Lu, e agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais este dia, pelas bênçãos, pela saúde, pelo ar que respiramos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e pelo que Tu és, Senhor, em nossa vida. Pai, colocamos em Tuas mãos agora esse projeto da SOS Oração, Senhor. Pai, a vida de cada um, meu Deus, que se dispõe, meu Deus, aqui está falando para o mundo, Amém. para os públicos, Senhor, que chega até a eles, que essas orações, meu Deus, que esses pedidos, Pai, possam chegar, meu Deus, em cada vida, Pai, que precisa, Senhor. Que essas orientações também, meu Deus, possam chegar em cada pessoa, Pai. Que o Senhor, meu Deus, entre, Pai, com um mover sobrenatural, Pai, nessas vidas, Pai, nessas ideias, Pai, de suicídio, Pai. Sela, Senhor, corta, Senhor, quebra, Senhor, todo esse laço, meu Deus, de Satanás, Pai, que está atingindo, meu Deus, os jovens, a humanidade, com essas ideações, Pai, com essas ideias de suicídio, Pai. Nós, meu Deus, profetizamos, meu Deus, que essa geração seja uma geração, meu Deus, que levante, meu Deus, a bandeira e que te busque, Pai, mais e mais, cada vez mais, Senhor, que venha te buscar, Senhor. E em nome de Jesus que nós estamos aqui, meu Deus, declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode todas as coisas, sabe todas as coisas. Então, meu Deus, nós colocamos em tuas mãos, Pai, todas as pessoas, meu Deus, que estão em aflição de vida, Pai. Todas as pessoas, meu Deus, que estão, meu Deus, aflito, Pai. Que estão, meu Deus, com o coração contrito, Pai. Que estão, meu Deus, em aflição de vida, Pai. Que o Senhor, meu Deus, entre, meu Pai, com providência. E que o Senhor, meu Deus, quebre todo julgo, meu Deus. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, meu Deus, leve a paz, Senhor, leve o conforto, Pai. Leve o seu bálsamo, Senhor, para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e te bendizemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastora, eu não sei se você já viu, se você já deu um Google, falamos do Google hoje também, né, nessa live, se você já deu um Google para você ver o ranking dos 10 países que estão, assim, exatamente listados, né, com o número de suicídio anual. Eu não sei se você já viu, você já presenciou. O Brasil está em 8º lugar, o Japão está em 5º lugar. E quem lidera, né, lidera exatamente esse ranking desses 10 países, né, com a maior taxa de suicídio anual, é a Índia, com 258 mil suicídios por ano.
A Índia, né? O Brasil, eu não vou dizer todos os países, né? O Japão é 29 mil por ano e o Brasil é 11 mil suicídios. Aqui, né? Nesse Google que eu dei, né? Sim. Não sei se já está atualizado para este ano de 2023, talvez esteja, mas esse é o número, né? E que você, né? Você que passou por essa live, você que vai assistir depois, né? Muitas pessoas estão chegando do trabalho, como o pastor aqui acabou de dizer para nós, eu estava trabalhando, pastor Alex, né? Pastor, eu quero te convidar a fazer uma live comigo no SOS Oração, em nome de Jesus. Ele é de Kanagawa, se eu não estiver enganada, é isso, né, pastor? Ele é de outro estado. E eu quero trazer para você, né? Você que acompanha o SOS Oração, você que sabe que eu tenho me levantado para orar, que eu tenho trago essas pessoas, a pastora está aqui, né? Ela foi como voluntária já dentro do SOS Oração, ela sabe como funcionam as lives, como é difícil trazer as pessoas, como é difícil falar de um assunto tão delicado, né? Tão difícil, tão relevante e importante, mas Sim. nós estamos nos levantando e vocês estejam intercedendo pelo SOS Oração e pelas vidas, né? Para que esse número de suicídio, não somente no mês de setembro, mas durante o ano todo, né? Diminua e não seja, né? 1 milhão de suicídio, né? Por ano no mundo inteiro. Esse número venha cair na autoridade do nome de Jesus, né? Que essas pessoas possam entender que existe vida sim, vida com abundância, como a pastora Luciana Dias trouxe para nós essa noite. O Senhor Jesus está aí, batendo na porta, né? A palavra diz que Ele está à porta, está batendo, e que vocês possam abrir o coração, né? Essa porta é a porta do teu coração. Que você possa abrir o teu coração, possa receber ajuda profissional, ajuda espiritual, ajuda da sua Exatamente. família, né? Dos amigos, né? E entenda que está doente, não é mesmo, pastora? Amém, exatamente. E como eu falei, né, seria bom que os pastores, né, que nós precisamos levantar a bandeira, né? Os Sim. pastores precisariam, né, fazer um mover de ter, né, esse quadro social dentro da sua igreja, de contratar, né, os psicólogos e psiquiatras, né, para estar fazendo um mover de atendimentos, né? Eu acredito que já ia, né, ajudar bastante, né? Porque principalmente as Ah. igrejas grandes, né? Ter esse quadro aí, sabe, ia ser um diferencial no ministério, né? Aqui no Japão, aqui é um pouco raro, pastora, mas no Brasil eu vejo o movimento do Brasil dos cultos do Setembro Amarelo. É bem Teve, comum eu os cultos, né? participei, Você eu participei, participou? sim, É aqui em Sorocaba. maravilhoso, não É é, uma pastora? bênção, nossa, foi muito bom. Não, só de você estar ali marchando e declarando que é o Senhor Jesus, o dono dessa terra, Glória a Deus. né? Glória a É um Deus. marco na história, né? O Setembro Amarelo é um marco. E, Bem-aventurada a nação cujo Deus é o é, Senhor. exatamente. Não é E teve aqui verdade? dia 7 de setembro, teve aqui. Foi muito bom. Nós colocamos a camiseta, né, da nossa igreja e estávamos lá, Glória presente, Deus, marcando glória a história. Deus, pastora. Pastora, gratidão. Deus abençoe sua vida Amém. poderosamente, né? Você E também. que Deus possa continuar alcançando o ministério, sabe? O seu ministério, o seu chamado, as ovelhas, a sua família, os seus filhos, seu cônjuge, sejam alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor todos os dias da Amém. vida de vocês. Em nome de Em Jesus, nome de viu? Jesus. Ó, um beijo no seu lindo coração. Muito obrigada por essa live. Nós estamos fazendo em setembro porque é um mês importante, mas É, tem outros meses aí que eu quero fazer com você. Eu queria trazer cada transtorno, a gente falar de um tipo de transtorno, sabe, pastora? Por vez, assim, para poder trazer um maior entendimento, assim. Eu preciso de você para continuar abençoando o SOS Oração, tá bom? tá bom. Amém. Deus abençoe, viu? Você também, A sua gente se família. ajude. Fique com Deus. Amém, pastora. Pode sair, eu vou Tchau, tchau. tocar um louvor aqui ainda pro pessoal e vou finalizar. Tá Deus bom. abençoe. Um beijo Amém. no seu Tchau. coração. Fica Gratidão, com Deus. querida. Amém.
Glória a Deus, aleluia! Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Cada um que entrou, cada um que entrou, cada um que compartilhou, cada um que comentou, cada um que fez a sua pergunta. Deus abençoe. Raro, obrigada, Raro. Deus abençoe a sua vida. Fiorella está assistindo, Deus abençoe sua vida. Fátima Cussano Barbosa, Deus abençoe sua vida. Ô, pastora Valdeni, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Deus guarde. Eu quero que você coloque a mão no seu coração para eu fechar essa live agora. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão. Isso. Ô, Senhor, o nome do Senhor é poderoso. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e dê o shalom nesta noite. Sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre os netos, sobre toda a descendência de vocês. Vale a bênção do Senhor, em nome de Jesus! Deus nos abençoe. Este mês o SOS Oração não fará mais live, somente no próximo mês. Estejam orando pela minha vida, por esse projeto. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A caixinha SOS Oração está aqui. E eu estou orando nela todos os dias. Se você tiver um pedido de oração, manda para mim, que eu me coloco como intercessora da sua vida. O SOS Oração é um trabalho sério. É algo que o Senhor trouxe ao meu coração há 4 anos atrás. Para poder interceder, para poder me levantar como intercessora do aflito, do oprimido, daquele que não tem mais esperança para a vida. Porque Jesus é vida. Jesus é vida. Não sei se vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo. Clame o nome de Jesus na sua casa, na sua família, sobre seus filhos. Abençoe. Seja um profeta na sua casa. Profetize vida onde há morte. Profetize vida sobre a vida dos teus filhos. Profetize vida sobre a vida do seu cônjuge. Profetize vida, vida, vida. E essa vida tem um nome. E este nome é Jesus. É Jesus. Este é o nome que significa vida. Jesus disse, eu sou a vida e vida. Vida, vida verdadeira, e Ele te dá vida em abundância. Ele é vida. Creia nisso. Coloque seu pedido de oração, que eu colocarei aqui na minha caixinha. Tá aqui, ó, a minha caixinha de oração. Eu vou estar orando por você, minha amada, meu amado. Compartilhe esta live. Compartilhe essa live. Continue conosco. Fique atento à nossa agenda SOS Oração. Depressão, ansiedade no Japão e no mundo. E não se esqueça, 95% dos casos de suicídio podem ser evitados. Nós podemos ter voz, nós podemos ser ombro, nós podemos ser um abraço, nós podemos ser colo, nós podemos ser a extensão da mão do Senhor nesta terra e evitar essas pessoas de cometerem suicídio. Vamos fazer a nossa parte, igreja. Acorda, igreja do Senhor. Acorda, acorda.
acorda, existem vidas ceifando a sua própria vida. Existem pessoas exatamente num estágio terminal, acreditando que não existe mais esperança. Nós temos que ser a voz de esperança para essas pessoas. Temos que interceder, temos que orar, porque o mundo inteiro está sofrendo do mal do século. E nós podemos ser essa voz, entrar em oração por essas vidas. Se levante. Para que você seja um intercessor, você só precisa de duas coisas: amar o Senhor Jesus e amar vidas, como disse a pastora Jussiele aqui na terça-feira. Amar vidas. Se você amar vidas, você será um intercessor verdadeiro. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus os abençoe poderosamente, infinitamente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Gratidão.